Olá, boa noite. A luta contra o racismo está varrendo o planeta. Indignação, revolta, dor e a exigência de um mundo sem preconceito. Desde o assassinato brutal de George Floyd, um cidadão negro, por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos. E é por isso que o Globo Repórter de hoje vai abrir espaço para um debate que você precisa ver. São colegas nossos aqui da Globo que sabem perfeitamente o que é enfrentar o racismo. Heraldo Pereira, apresentador do Jornal das 10 da Globo News. Zileide Silva, repórter do Jornal Nacional e ex-correspondente da TV Globo em Nova York. Maria Júlia Coutinho, apresentadora do Jornal Hoje. Aline Midley, apresentadora do Edição das 10 da Globo News. Flávia Oliveira, comentarista de economia da Globo News. E Lilian Ribeiro, repórter e apresentadora da Globo News. O debate foi ao ar anteontem no programa Em Pauta da Globo News, o nosso canal de notícias na TV por assinatura. E foi tão importante que não poderia deixar de ser visto também por um público maior, por você, espectador do Globo Repórter. E por que o debate foi feito? Porque na noite anterior, terça-feira, as manifestações que tomavam as ruas de dezenas de cidades americanas acabaram se impondo como notícia mais importante e mais urgente do que a pauta que estava prevista. Como sempre acontece no programa Em Pauta, os jornalistas escalados para aquela noite eram profissionais do mais alto gabarito, só que todos eram brancos. E uma foto dos nossos colegas viralizou nas redes sociais com uma frase: "Rapaziada, a pauta é o racismo". Como disse na quarta-feira o meu colega Marcelo Cosme, o apresentador do Em Pauta, não seria verdadeiro dizer que foi um acidente. Eu repito aqui exatamente o que ele disse. A Globo tem a diversidade como um valor e se orgulha dos profissionais negros que tem em frente às câmeras e por trás delas. Profissionais de altíssimo nível que comandam alguns a apresentação de telejornais na Globo News e na TV Globo. A Globo busca e continuará buscando ampliar essa diversidade. Mas por razões históricas e estruturais de nossa sociedade, também na Globo, os colegas negros não são ainda tantos quanto desejamos. Quem divulgou a foto estava certo na crítica. E a Globo News decidiu então reunir os nossos colegas para discutir o racismo no Brasil e no mundo. Foi um debate muito impactante. Ele vai mexer muito com você também. Mas aqui no Globo Repórter, quem fala com toda a autoridade desse assunto é a nossa querida Glória Maria. Bem-vinda, Glória. Boa noite. Boa noite, Sandra. Muitíssimo boa noite a todos. Realmente o que vocês vão ver é um debate esclarecedor e também emocionante, porque foi feito com o coração, com verdade. Eu não pude participar porque ainda estou me recuperando de um tratamento de saúde, como todo mundo sabe, um tratamento difícil, mas eu superei. E superei também porque de dificuldades eu entendo desde sempre. Quem nasce orgulhosamente negro sabe muito bem o que são obstáculos. Então, como é que eu poderia ficar de fora desse momento tão especial do Globo Repórter? Como não apresentar essa conversa aberta e reveladora dos meus colegas? Vocês vão ver que tudo começa com uma pergunta. Qual é a experiência dos meus amigos com o racismo no Brasil? Bem, para começar, eu vou contar um pouco da minha. Racismo é uma coisa que eu conheço, que eu vivi desde sempre. E a gente vai aprendendo a se defender da maneira que pode. Eu tenho orgulho de ter sido a primeira pessoa no Brasil a usar a lei Afonso Arinos, que punia o racismo não como crime, mas como contravenção. Eu fui barrada no hotel por um gerente que disse que negro não podia entrar, chamei a polícia
e levei esse gerente do hotel aos tribunais. Ele foi expulso do Brasil, mas ele se livrou da acusação pagando uma multa ridícula, porque o racismo para muita gente não vale nada, né? Só para quem sofre o racismo. Mas isso é uma coisa que eu vou ter que viver ao longo da minha vida. O difícil para mim agora é contar para as minhas filhas, explicar para elas o que é o racismo no momento que elas estão assistindo a essas manifestações nos Estados Unidos e em vários países. Elas perguntam, mamãe, isso tudo está acontecendo, ele morreu, ele foi assassinado porque ele era negro? E eu tenho que dizer, foi por isso. Mas eu espero que quando elas crescerem, elas agora estão com 11 e 12 anos, a gente esteja vivendo num mundo melhor. Eu não sou muito otimista, mas eu acredito que um dia todo mundo vai ser visto como igual. Ninguém vai ser discriminado por causa da cor da pele. Tomara que as minhas filhas não precisem viver o que a gente negro vive hoje. Mas agora vocês ficam com o Heraldo Pereira, a Zileide Silva, a Flávia Oliveira, a Maria Júlia Coutinho, a Aline Midley e a Lilian Ribeiro. Bem, esse debate está realmente fazendo história. E olha, logo, logo nós vamos estar juntos de novo. Um grande beijo para todo mundo e até breve. Todos nós temos acompanhado, nós temos feito uma longa cobertura jornalística no seu interesse, no interesse da cidadania, das manifestações raciais nos Estados Unidos. Começaram com a morte de um cidadão, George Floyd. Ele foi abordado por um policial branco e permaneceu nessa situação por exatos 8 minutos e 46 segundos, com o peso do corpo do policial e o joelho no pescoço da vítima. Foi fatal. Era a noite do dia 25 de maio, uma segunda-feira. A partir daí, os conflitos se alastraram pelos Estados Unidos e já se chegou a mais um dia de protestos nos Estados Unidos. A repercussão de tudo no mundo e também no Brasil, nós estamos apresentando com os nossos times da informação nas ruas, time da análise dentro, e temos agora aqui este painel. Passaremos a apresentar, a tratar da questão americana, questão racial, questão de violência e também das questões raciais aqui no Brasil. Veja só, um painel de mulheres jornalistas, mulheres negras, que evidentemente já passaram por experiências de dificuldade racial também aqui no nosso imenso Brasil, o nosso país. Eu começo, dou boa noite a todas, é um prazer estar com vocês todas aqui. Eu começo pela Flávia. Flávia, sua experiência de racismo no Brasil. Muito boa noite, Heraldo, aos meus colegas, às minhas colegas. Ter a pele negra é algo que nos acompanha a vida toda. Então, mesmo experimentando alguma mobilidade social, ela não nos livra de situações constrangedoras de racismo. E eu vou contar talvez o episódio que seja mais recente e que exemplifica bem a discriminação que os negros sofrem no sistema de saúde, já que estamos vivendo uma pandemia. Eu fiz uma cirurgia uns anos atrás para retirada de um nódulo no seio. Era benigno, não se preocupem. E ao me internar, como eu sou uma mulher de candomblé e era uma sexta-feira a cirurgia, eu estava vestida de branco. No quarto do hospital de classe média alta da Zona Sul do Rio, onde me internei, a enfermeira que foi fazer preencher o questionário pré-intervenção, me viu vestida de branco, uma mulher negra, e perguntou: ué, a dona Flávia já foi para o centro cirúrgico? E eu respondi: sou eu, a dona Flávia. Aí ela disse: nossa, é que você parece tão bem que eu não achei que fosse a paciente. Uma mulher vestida de branco num quarto de hospital de rico é naturalmente a acompanhante da madame e nunca a paciente. Esse é o retrato do racismo brasileiro. Velado, ora escancarado. Da Flávia, eu vou a Zileide, que está aqui tantos anos junto com a Zileide nessa cobertura do dia a dia, dos fatos jornalísticos. Sua experiência de racismo no Brasil, Zileide?
Oi, Heraldo, boa noite a todos, para minhas colegas aí. Eu tenho uma experiência já repórter da TV Cultura de São Paulo, e eu fui até a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, você conhece muito bem, Heraldo, a Maju também, para entrevistar o presidente. E eu estava com um cinegrafista branco, o Ricardo Arter, né, um cinegrafista loiro, de olhos azuis. Aí, enfim, eu entrei e a secretária não se dirigiu a mim. Ela só conversou com o cinegrafista, com o Ricardo, e aí, de repente, a porta abriu e saiu o presidente da Fiesp, veio, me deu um abraço, falou: Zileide, que ótimo você aqui, tal. Eu só olhei para a cara dela, ela completamente constrangida. O que eu fiz, Heraldo, eu levantei o nariz, porque não dá para aceitar esse tipo de situação em nenhum momento. E eu falo isso porque eu quero que colegas negras e colegas negros como eu saibam que não dá jamais para baixar a cabeça, em nenhum momento e nenhuma hipótese. Mas eu nunca esqueci esse momento. Heraldo. Lilian Ribeiro. Heraldo, boa noite a essas queridas e tão admiradas colegas. É uma honra estar aqui nesse Em Pauta no dia de hoje. Acho que a imagem do racismo no Brasil, para mim, está no olhar. Está no olhar de quem não nos vê ou no olhar de quem nos vê em determinados lugares. Então, a Zileide falou da experiência dela. Eu tenho uma tática já, que é sempre chegar de microfone em punho, para ninguém ter dúvida de que naquela situação eu sou a repórter, eu sou a jornalista. Sim, estou aqui para te entrevistar, para discutir temas relevantes com você, e sou também uma mulher negra. Então, esse olhar que nos acompanha, que muitas vezes nos acompanha dentro das lojas também, esse olhar, para mim, é a marca do racismo à brasileira. Maju Coutinho, a partir de São Paulo. Oi, Heraldo, boa noite para todos. Boa noite, a sua experiência, por favor. Primeiro, quero falar que eu estou muito feliz de participar desse momento histórico, que isso se torne uma normalidade. Isso é muito legal, de estar junto com essas colegas competentes, negras. Eu acho que a minha experiência de racismo é desde o nascimento, é desde a infância. Eu tenho memórias muito de criança, de pequena, de 6 anos de idade, e uma coleguinha em escola particular ter perdido o estojo e, de repente, ela decidiu que eu peguei o estojo dela sem nenhum motivo. Ou, ao mesmo tempo, eu lembro de experiências, essa foi muito marcante, que eu já era adulta, estava na casa dos meus pais, que eles têm casa de praia no litoral norte aqui de São Paulo, Baraqueçaba. Eu passei na rua sozinha e, de repente, tinha um grupo de jovens brancos numa casa vizinha dos meus pais, mas acho que não sabia que nós morávamos lá. E começaram brincadeiras com barulhos de macaco, enfim. Eu sei que eu voltei daquela cena muito revoltada para a casa dos meus pais, comentei o que tinha acontecido, chorei, fiquei brava, mas eu também voltei à casa desses jovens, ao quintal, e estraguei as festas mesmo. Eu falei: olha, gente, isso que não pode se repetir, isso que vocês estão fazendo é uma atitude racista, é isso que vocês têm que tomar cuidado. Eu sei que todo mundo se assustou com a minha fala naquele momento. E como a Lilian falou, né, essa questão de você, às vezes, ter que estar com o microfone empunhado quando você é repórter da Globo para provar que você é repórter mesmo, né? Outra experiência que eu já tive com meu marido, que a gente viajou para o exterior, e aí o meu marido negro saiu para passear à noite num parque, numa cidade, e eu não pude ir nessa vez porque eu não estava passando muito bem. E aí ele voltou radiante, falando assim: pela primeira vez eu me senti livre de passar ao lado de mulheres brancas, de senhoras brancas, e não senti um olhar de repulsa e de medo, né? Então, acho que essa experiência de racismo é a experiência também das mortes que acontecem mais cedo na nossa comunidade. Quantos parentes que eu já perdi mais cedo, e a gente sabe que é por desgaste emocional, porque o racismo mata, assim, o racismo nos fere, das violências diárias que a gente acaba tendo que olhar e enfrentar, e esse enfrentar é um gasto de energia tão grande que a gente precisa se trabalhar muito para realmente a gente não sucumbir e manter a cabeça erguida, como a Zileide disse.
Aline Midley, a sua experiência inicial. É um prazer estar aqui com tantas mulheres que eu admiro e com simbolismo tão forte. Como o Maju já disse, eu acho que isso tem que ser uma constante agora, ainda que estejamos sendo pautados por uma demanda que vem lá de fora dos americanos. É mais uma oportunidade, mais uma, que a gente tem aqui no Brasil para falar do racismo que mata e que asfixia as pessoas aqui também diariamente. Todos os dias aqui na cobertura da Globo News, todos os dias praticamente, eu lembro isso às pessoas. O racismo mata aqui. O racismo tira o nosso ar, o nosso oxigênio, assim como aconteceu com George Floyd. O racismo também tira a nossa autoconfiança. O racismo também nos tira oportunidades. O racismo nos causa medo. E muitos de nós não fomos preparados para vivê-lo, para encará-lo. Então, quase que diariamente aqui na cobertura, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo: gente, o racismo aqui no Brasil não é velado. O racismo aqui no Brasil está escancarado. A gente tem que ver. Então, se essa pauta vem de fora, que baita oportunidade a gente tem aqui mais uma vez de convocar os brasileiros a olharem para isso, a mudarem a narrativa sobre isso e começarem a ouvir as narrativas que interessam. E acho que nós aqui hoje, nesse grupo, trazemos algumas importantes que podem servir de ponto de partida para vocês que nos acompanham. Então, primeiro, aqui, agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a chance de falar sobre isso com esse time aqui reunido. E mais, falar que a vivência do racismo te acompanha desde cedo, com algumas particularidades. Eu, como vim de uma família miscigenada, vivi isso de determinadas formas e cada uma de nós aqui também. Uma experiência marcante não faz muito tempo, com um ex-namorado, frequentando um clube muito bacana numa praia da Zona Norte aqui de São Paulo, do litoral norte. Eu estive nesse condomínio de piscina, muita gente abastada, com muito dinheiro, um lugar muito pautado por isso, pelas aparências. Eu era a única negra naquele lugar, como foi assim a minha vida inteira praticamente. Na escola eu era a única, na universidade eu era a única. Então, isso não era novidade para mim, mas naquele lugar ali, cercada pela família dele, eu achei que estava tudo bem. Quando eu cheguei na piscina, acompanhada das sobrinhas dele, todas brancas também, eu praticamente fui barrada pelo segurança do condomínio para entrar na área da piscina, porque ele achava que eu era uma babá. Isso não foi vocalizado, mas isso ficou evidente. E aí meu namorado, que na época, né, hoje é o meu ex-namorado, mas na época estava comigo do lado e é branco, falou: ele nem precisou falar, o segurança olhou para mim, pediu desculpas e eu passei. E trazendo um pouco para a trajetória jornalística, quando eu fiz a transição da produção dos bastidores para o vídeo e eu virei repórter, eu era muito boa produtora, isso eu tinha 22 anos, já faz mais de 15 anos, me entreguei aqui, entreguei minha idade. Mas o meu chefe na época dessa empresa, dessa emissora, me disse: Aline, eu só acho que a gente precisa mudar algumas coisinhas. Eu falei: em que sentido? Ele falou: não, assim, umas coisinhas, porque você sabe, você é bonita, você tem presença, sua voz é boa, mas, sabe, assim, o cabelo, eu não sei, sabe, eu acho que não vai ser bem assimilado isso, eu acho melhor. Aí eu falei para ele: então, não é aqui que eu vou começar. E depois eu acabei começando num outro lugar e a vida dá voltas, né? Depois de poucos anos eu fui chamada para voltar a essa emissora e não voltei. Por algumas dessas razões, claro, esse tipo de resposta que eu tive dele quando eu fui tentar dar um caminho adiante na minha carreira. E fico até hoje me perguntando, quando ele me vê no ar, o que será que ele sente? Até porque me procurou depois disso outras 2 vezes para que eu voltasse a esse canal. Então, eu até fico emocionada de falar aqui sobre a experiência que o George Floyd teve, porque eu acho que a falta de ar que ele sentiu durante aqueles 8 minutos, a gente sente diariamente aqui. E todo mundo tem que sentir conosco, porque enquanto as pessoas estiverem morrendo daquela forma, e elas estão, não pode estar bom para ninguém, Heraldo. E me sugeriram que também contasse a respeito da minha experiência, senão fica parecendo que eu não tenho experiência com a questão racial. Eu digo sempre que os negros e as negras, especialmente no Brasil, a situação da mulher negra é muito pior do que a situação do homem negro no Brasil, que já é uma situação de muita dificuldade, de muito enfrentamento. Quem é negro no Brasil, quem é negra no Brasil, enfrenta a questão racial todo dia, a todo momento, tem barreira racial. Num país com essa diversidade, num país com esta maravilha que é o nosso imenso Brasil e que a gente vai construir coisas boas nesse país, negros e brancos.
Aline, Flávia, Zileide, Lilian, Maju. Que painel. Contando as experiências de cada uma, eu também contei a minha. Nós vamos trazer já uma experiência de Carlos de Assunção, poeta da Franca, do interior de São Paulo, que diz, este poeta diz o seguinte: o racismo é ruim para todo mundo, é ruim inclusive para o racista. Para as experiências sobre o racismo nos Estados Unidos, no paralelo com o Brasil, eu vou a Flávia Oliveira. E lembro, há grandes manifestações nos Estados Unidos a partir da morte do George Floyd. Qual é o paralelo que você faz, Flávia, com o Brasil? Lembrando que nos Estados Unidos, os negros são minoria, tem 12,5% a 13% da população. Não é essa maioria que somos no Brasil. É isso, Heraldo, você tem toda a razão. Há uma diferença primordial em termos de escala, né? E quem já teve a oportunidade de visitar os Estados Unidos se espanta com essa diferença. Como os negros são mais visíveis na sociedade americana que na brasileira, em várias camadas, né, dessa sociedade americana, já elegeram inclusive um presidente, uma família negra na Casa Branca, elegeram e reelegeram, e no caso brasileiro, os negros vivem em alguma medida confinados, né, a posições, a profissões, a salários, a inserção no mercado de trabalho, posições subalternizadas. Acho que essa é uma grande diferença de avanços democráticos e de direitos que a população negra americana alcançou e a brasileira ainda não, né? A nossa democracia, ela ainda é abundante em exclusão e não em direitos. Acho que essa é a principal diferença. Agora, o que nos une, tanto lá quanto cá, também os negros estão predominantemente em funções de menor remuneração, mais sujeitos à informalidade, mais excluídos do sistema de saúde, de um sistema de saúde de qualidade e, no caso específico do debate atual, vítimas predominantes da violência policial e também do encarceramento em massa. Eu acho importante a gente lembrar disso. A população carcerária norte-americana, assim como a brasileira, é formada no Brasil predominantemente por negros e nos Estados Unidos com uma proporção muito maior de negros em relação à participação na sociedade. Isso sugere, Heraldo, sugere não, escancara, expõe essa assimetria de direitos. Os direitos sociais, os direitos econômicos, eles são solapados da população negra e o sistema jurídico, policial, legal, não garante proteção e liberdade como garante a pessoas, a cidadãos de outras etnias. A violência policial flagrante lá, que tem sido alvo de muitas manifestações ao longo das últimas décadas, né? Mas eu preciso lembrar que, enquanto nos Estados Unidos a polícia no ano passado matou cerca de 1.100 pessoas, precisamente 1.099, apenas no Rio de Janeiro, no ano de 2019, a polícia matou 1.814 pessoas, um recorde histórico, o maior número desde 1991, início da série do Instituto de Segurança Pública, e que aqui, em plena pandemia de Covid-19, o Rio de Janeiro também tem experimentado um aumento da violência policial, das operações policiais em favelas já acossadas pela pandemia, em condições de moradia, de acesso a serviços como água e saneamento também limitadas, mercado de trabalho achatado, com muito desemprego, com muita perda de renda e, além disso, esse ambiente de violência, de operações policiais, que só na semana anterior ao assassinato de George Floyd, no Rio de Janeiro, houve 4 assassinatos, pelo menos 4 assassinatos de jovens negros em favelas. O João Pedro, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, o Iago, em Acari, na zona norte do Rio, o João Vitor, na Cidade de Deus,
o Rodrigo no Morro da Providência e no último sábado o Matheus na região do Borel, na vizinhança do Borel. Então veja que é uma rotina de brutalidade policial, de violência homicida que atravessa países que sofreram essa colonização assentada na escravidão, como foi o caso do Brasil e foi o caso dos Estados Unidos. Com as diferenças de que, por exemplo, os Estados Unidos, é óbvio, né, não tiveram a quantidade de escravos que o Brasil teve, dos últimos países a manter a escravidão numa quantidade que todos nós sabemos. Mas Zileide Silva viveu, é um caso raro a Zileide, porque a Zileide foi correspondente, mulher negra correspondente nos Estados Unidos. Ela conhece de perto a experiência americana e a experiência brasileira e pode nos ajudar nesse paralelo que estamos fazendo para levar para o nosso público telespectador, para levar para o Brasil, formado por negros, por brancos, por descendentes de tantos povos que aqui vivem, que aqui constroem esta nação, este projeto de nação, para que ela nos conte também essa experiência. Zileide, você foi uma pioneira como correspondente. Isso me dá muito orgulho, eu agradeço à TV por essa oportunidade. Agora, Heraldo, eu queria pegar carona no que a Flávia disse, ela falou rapidamente da eleição do presidente Barack Obama, e até hoje eu tenho aqui no escritório, eu ganhei de uma colega um quadro com a capa do jornal O Globo, quando Barack Obama foi eleito. E a manchete era: o mundo celebra a nova cara dos Estados Unidos. Essa nova cara, enfim, uma família negra pela primeira vez nos Estados Unidos, uma família, Barack e Michelle, de classe média, universitários, advogados, enfim, que foram e chegaram à Casa Branca. E eu lembro que a campanha do Barack Obama, ele falava muito assim: sim, nós podemos. Heraldo, você já passou por isso várias vezes, a gente vive isso muito no Congresso Nacional, quando muitas vezes seguranças negros vêm conversar com a gente e falam: olha, Zileide, você é um exemplo para os meus filhos, o Heraldo Pereira é um exemplo para o meu filho, porque, enfim, vocês conseguiram. Então, eu tenho sempre esse raciocínio: sim, nós podemos. E aí essa manchete, a nova cara dos Estados Unidos. Pode ter sido ingenuidade, mas parecia mesmo que seria um novo momento para a sociedade americana, servindo como exemplo para o mundo. Essa família negra nos Estados Unidos, essa família negra na Casa Branca. Aí eu lembro disso, lembro do presidente Barack Obama sendo reeleito, depois você tem a eleição de Trump, e aí essa imagem que não me sai da cabeça, acho que não sai da cabeça de ninguém, de um policial branco, com a mão no bolso e o joelho no pescoço de um cidadão negro. Um segurança, um trabalhador, durante quase 9 minutos, com ele repetindo várias vezes: eu não consigo respirar. O que eu penso, essa nova cara dos Estados Unidos, então ela não aconteceu. O que todos comemoramos lá atrás, o que todos pensamos que realmente essa família negra na Casa Branca seria responsável por um novo momento, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo, isso não aconteceu. Eu não estava lá, já tinha voltado para o Brasil quando da eleição de Barack Obama, acompanhei todo o mandato dele, acompanhei agora o livro de Michelle Obama, o documentário que ela fez, veja essa força que eles ainda tentam manter, esse exemplo que eles têm que incutir na sociedade americana e, por que não, na nossa. Eu acho, até as colegas podiam comentar também, se você permitir, que foi talvez um pouco de ingenuidade minha, mas como eu acreditei naquela manchete do jornal O Globo, a nova cara dos Estados Unidos. Não é o que nós estamos vivendo nesses últimos dias, com todas essas manifestações que pedem apenas isso: respeito. Heraldo. Todas elas, a Maju está ali, todas elas, a Lília, a Maju, a Aline, todas elas aproveitando o gancho da Flávia e os seus, Zileide, vão a esses comentários. Aline? E eu, inclusive, Zileide, li agora há pouco, demorei para ler porque fiz muitas anotações, né, na biografia da Michelle Obama, em que ela fala muito sobre isso, porque quem abre os caminhos precisa de muita força, né?
Não é fácil, é um peso muito grande carregar essa mudança na história. Eu conversei muito com alguns pesquisadores de história africana nos últimos dias e é recorrente a gente falar sobre a vivência do Barack Obama, né? Como é que nem um presidente negro, o primeiro da história de um país com essa história, nem os 8 anos do Barack Obama no poder foram suficientes para mudar, porque as fendas, de fato, são muito profundas. É uma mudança de cultura, de patamar, de parâmetro, é muito profundo. O Barack Obama, sem dúvida alguma, com a Michelle, com tudo que eles representam até hoje, isso está posto, está colocado. Os Estados Unidos nunca mais serão os mesmos depois dessa experiência e a prova disso talvez também seja exatamente o que a gente está vendo hoje. As maiores manifestações desde os anos 60, desde os movimentos civis que levaram o Dr. King na época, quer dizer, eu acho que isso está posto já. As mudanças não vão de fato acontecer de uma hora para outra, inclusive aqui também não. Mas as oportunidades estão aí, a reflexão tem que ser diária. Teve essa onda de posts essa semana de colocar uma tela preta, né? Eu acho isso louvável, me emociona, mas o post que eu fiz foi exatamente sobre o entrevistado que a gente recebeu aqui, Ronilson Pacheco, um pesquisador brasileiro, negro, que está estudando teologia e direitos civis lá em Nova York, em que ele fala, para avançar, e por isso também os americanos não avançaram ainda o suficiente, é preciso ter vontade de toda a sociedade, um debate honesto para encarar isso, e isso começa individualmente em cada um. E, de fato, mesmo Barack Obama no poder, nem todos fizeram esse exercício, essa reflexão individual de olhar para si, olhar para os próprios privilégios. E a nossa mudança aqui também é essa. A gente tem que sentir o desconforto do nosso conforto. O desconforto pelo conforto que a nossa cor branca, no caso de quem não é negro, sente. Um conforto que deve incomodar. Olhar por seus privilégios, olhar para eles e se perguntar onde é que estão os negros na sua cidade? Onde é que estão os negros no seu trabalho? O que eles fazem? Como você os observa? A Djamila Ribeiro, que hoje, para mim, é quem mais fala bem de racismo, assim, dessa nova geração, ela fez um artigo recentemente na Folha de São Paulo falando sobre a tia do cafezinho, que, para mim, é genial, porque é exatamente do que se trata, de um processo de desumanização pelo qual muitos negros passam, muitas vezes um processo que precede exatamente a violência máxima, que é um tiro, como foi o caso do menino João Pedro. Essas pessoas, em muita situação, são desumanizadas. E a gente tem que reumanizá-las. O nosso papel na imprensa hoje é lembrar as pessoas disso. Que todas as vidas importam mesmo. E, infelizmente, só um presidente negro, por mais potente e forte que isso seja, o que isso representa, não é suficiente, porque todo mundo tem que mudar. O coletivo tem que mudar a partir do individual. Essa reflexão tem que ser de cada um de nós. E a gente tem que repensar os privilégios para que, de fato, a gente consiga mudar uma estrutura que vai levar anos para ser transformada, mas que tem que começar de algum lugar. E as novas gerações são a minha maior esperança, como é que elas serão educadas. E acho que os jovens que estão nas ruas mostram o caminho para a gente. Aline Midley, esse mosaico de colegas jornalistas, uma raridade, eu nunca tive essa possibilidade. Vocês falavam de Barack Obama, com 12,5% da população de origem africana, os americanos tiveram um presidente de origem africana, um negro, com 12,5%. A minoria fez um presidente da República. Que, aliás, neste momento em que há protestos nos Estados Unidos, protestos pela questão racial. Isso é que está colocado, é uma questão racial. Um negro foi assassinado por um policial branco. A partir desses protestos, quem vai e se manifesta? Barack Obama. Hoje, Maju Coutinho. Então, Heraldo, queria pegar o gancho aí da Zileide, que falou sobre a posse do Barack, né? Que como a gente tem agora esse slogan, eu não consigo respirar, na posse do Barack era diferente, né? Nossa, eu consigo respirar, finalmente eu consigo respirar, que esperança, né? Mas aí a gente se pergunta, como a Zileide se perguntou agora, né? Parece que tudo mudou, parece que não deu certo. E aí eu lembrei, se não me engano, eu quero até que a Flávia me ajude aqui, se foi o Kabengele Munanga que disse isso, o professor, que ele disse que o sistema racista, ele consegue se atualizar,
se modificar. Então, a gente precisa ficar atento a isso, porque cria novas formas. Então, aquela esperança, de repente, que a gente teve lá, ela some porque se atualiza esse sistema racista perverso, modifica, cria garras e a gente precisa estar de olho, atento. E como a Aline citou aqui também, as outras colegas citaram, não só o movimento negro, todos, brancos e negros, para a gente conseguir virar o jogo. Maju Coutinho e a experiência. Eu vou à experiência da Lilian Ribeiro, porque eu conheço um pouco da história da Lilian Ribeiro, que é uma colega jornalista do Rio de Janeiro, que conhece a fundo as comunidades do Rio de Janeiro, as favelas do Rio de Janeiro, o subúrbio do Rio de Janeiro. Lilian Ribeiro e a sua experiência nesse paralelo com a experiência americana. Os colegas estavam falando, estava lembrando aqui de uma fala que eu ouvi ontem de um radialista americano, negro, bem-sucedido. A gente sabe, os Estados Unidos aderiram a políticas afirmativas bem antes da gente. Eu, por exemplo, sou da primeira turma da política de cotas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, primeiro ano em que essa política começou a funcionar aqui no Rio. E lá nos Estados Unidos essa é uma política já de muitos anos, né? E esse radialista bem-sucedido vive num bairro nobre nos Estados Unidos e ele estava contando que um dia ele estava com um amigo que mora no mesmo condomínio, só que mora numa casa a algumas quadras. E aí eles decidiram buscar alguma coisa nessa casa do amigo. E aí no caminho ele começou a pensar, vai dar problema, vai dar problema. O medo dele não é o medo que qualquer brasileiro talvez tenha ao andar numa grande cidade, à noite, de ser abordado por um assaltante, por um criminoso. Ele tem medo da polícia. Por que dois homens negros estão andando aqui num bairro nobre? Então, apesar das diferenças estruturais nos Estados Unidos e aqui no Brasil, a gente sabe que são muito grandes também, mas os medos acho que são muito parecidos, né? Esse medo da abordagem policial, isso é inaceitável. Por que eu estava também conversando com uma amiga, agora trazendo um pouco a experiência aqui para o nosso Rio de Janeiro. Estava conversando com uma amiga que tem um sobrinho de 18 anos e ela dizia para mim, Lilian, a experiência do racismo, para mim, hoje é insuportável. Eu tenho meu sobrinho de 18 anos e se... O meu grande medo hoje ele vai saber reagir a uma abordagem policial? Se a gente continuar como sociedade admitindo que esse medo é um medo possível, a gente vai falhar completamente, né? E todas as tentativas de transformação vão por água abaixo. É preciso essa reflexão, como acho que foi a Aline que falou, né? A gente reconhecer, ter desconforto no nosso conforto, todos nós. Eu, por exemplo, tenho a pele mais clara do que muitos negros. Então, para mim, o racismo talvez seja até mais brando do que talvez não, com certeza, do que para as outras pessoas. Então, cada um reconhecer essa sua posição e a gente fazer um pacto como sociedade do que a gente quer mudar, Heraldo. Porque tem, antes de a Maju, só para fechar esse comentário da Lilian, porque tem aquela história do moreno claro, né? O moreno, esse teve sorte, foi moreno claro, né? As pessoas mais escuras, tem essa gradação. Numa sociedade que é miscigenada, a nossa beleza é miscigenação. Eu estou provocando as minhas colegas aqui, a Flávia pede, a Maju pede. Vamos lá. Por favor. Quem vai? Maju? Não, gente, vamos abrir o coração aqui, meninas. Não, Heraldo, eu lembrei de uma coisa muito importante aqui que você falou logo de experiência do racismo, que é a experiência mais dura, eu não sei se minhas colegas passaram por isso, mas a experiência de você refletir, né? Eu vou botar uma criança negra nesse mundo que é racista, que às vezes tende ao fascismo. Eu já conversei com outras mulheres negras, eu também já tive essa dúvida. Isso é cruel, você pensar nisso, né? Do medo, como a Aline, minha colega do Rio, falou, da abordagem policial, de como essa criança tem que ser criada cheia de cuidados. Então, olha, se a polícia chegar, haja assim, haja assado. Isso é de uma crueldade que as pessoas têm que aprender, têm que refletir junto com a gente, porque não é normal isso. Não é normal uma mulher que pensa em ser mãe ter medo de ser mãe por causa da cor da pele do filho. E isso acontece, eu já conversei com amigas que tiveram esse medo.
Flávia Oliveira. Não, eu queria complementar, porque a Aline falou dessa questão que esse debate que a gente chama de colorismo, que essas diferenças, essas nuances de discriminação, de inclusão ou de exclusão de acordo com a gradação da cor da pele e essa mestiçagem, que essa foi uma ideologia aplicada no Brasil com o objetivo de embranquecer a população. A virada do século XXI, o país sonhado pelos racistas, supremacistas que nos moldaram ou que nos comandaram e voltaram a nos comandar, né? Agora nessa virada de 2019 para cá, era ancorada num ideal de embranquecer essa nação. Por isso o Brasil tem mais de uma centena de denominações para tons de pele, justamente numa tentativa de fugir da negritude. A novidade é que a partir do final do século XX e ganhando muita força nessas primeiras décadas do século XXI, o aumento da autodeclaração como preto e pardo, sobretudo como preto, né, uma identificação maior com a negritude, com as raízes africanas, com a contribuição, a participação fundamental que os descendentes de africanos e os africanos escravizados tiveram na formação desse país em todos os níveis e não apenas no futebol ou na música ou no samba, sobretudo nisso, nessa nossa arte, a arte que apresenta o Brasil ao mundo é uma arte negra, mas nós tivemos contribuições fundamentais na luta por liberdade, na ciência, na engenharia, na literatura. Grandes dos nossos nomes, Machado de Assis, o primeiro deles, são autor da literatura brasileira, são autores negros que tiveram o seu tom de pele invisibilizado em razão do racismo brasileiro. E eu te peço um minuto mais, Heraldo, para comentar esse comentário da Maju sobre a questão da maternidade, né, das mulheres negras. É a pura verdade, há muitas jovens negras questionando, né, a decisão de serem mães em razão desse ambiente de violência e de racismo, mas eu queria lembrar que nós somos também produtos de úteros e de linhagens de mulheres negras que acreditaram na perpetuação e na nossa existência. Nós somos sobreviventes de um projeto muito cruel de extermínio e eu valorizo muito a minha ancestralidade, sobretudo a minha linhagem feminina, por isso também, Heraldo. Não é bacana a gente estar aqui discutindo uma questão aqui na Globo News, que é uma questão do Brasil, não é uma questão de negros ou de brancos, é uma questão do Brasil, é uma questão nossa. E com esse time de colegas, que eu nunca tinha tido a oportunidade de estar aqui com vocês e juntos a gente discutindo, a partir da experiência americana, de um caso de racismo, a situação de racismo no Brasil e no mundo. Crime abominável. Maju, palavra. Primeiro, eu esqueci, Lilian, desculpa que eu chamei você de Aline, é que a emoção é tão grande aqui de estar com vocês, mas é Lilian, minha querida, beijo. Desculpadíssima. É muito amor, Lilian, que a gente está mais pertinho, tá tudo certo. E, Heraldo, é importante destacar também, eu acho, nessa conversa, e jogar para minhas colegas aqui, que também a gente precisa discutir isso, e não baseado apenas na experiência americana ou no policial branco americano que sufocou um cidadão negro. A gente tem que cada vez mais olhar para os nossos João Pedros, para as nossas Ágatas. Isso se faz fundamental, a gente encarar esse tema aqui, porque parece que quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente encara de uma maneira, às vezes, mais proativa e quando é a questão brasileira, a violência policial brasileira, que extermina, na maioria das vezes, negros, a gente um pouco que se esconde. Não? Então, acho que é hora de abrir essa janela mesmo e a gente escancarar essa violência que também ocorre aqui e é muito grave. Aline, por favor. Queria complementar uma fala da Flávia, que eu acho muito importante. Eu acho que o orgulho negro, o orgulho da própria origem, muitas famílias negras
Muitas crianças negras ainda crescem no Brasil, por vários fatores também, sem ter isso como pauta dentro de casa. O racismo acaba sendo ali um monstro do qual você vai fugindo e aquilo não vai sendo dito, não vai sendo comentado. Então, já que estamos aqui em muitas mulheres crescem sem essa educação para o racismo, sem orgulho do que são. Mas quando esse processo acontece, ele está acontecendo cada vez mais rápido, de maneira cada vez mais forte, esse orgulho negro também pauta o sistema, pressiona o sistema. O sistema se vê obrigado a repensar isso, porque é um mercado consumidor. É um mercado que não vai mais querer alisar o cabelo, é um mercado que vai querer ser crespo. É um mercado que vai querer maquiagem adequada para a pele não ficar cinza. É um mercado que cresce no orgulho, na consciência também, não só na estética. E começa a exigir mais também, começa a falar mais alto. E aí começa a ser ouvido, porque não tem jeito, uma hora começa a ser ouvido. E aí o sistema começa a mudar. E aí você vai mobilizando as pessoas em volta de você. E aí o sistema vai se modificando. Você faz uma provocação para uma amiga que começa a pensar, mas para aí, como é que é no meu trabalho? Existe alguma política voltada para isso? Existe um olhar para a diversidade? E na minha universidade? Como é que eu olho a tia do café? Como é que eu olho para o segurança? Como é que eu observo essas pessoas? Por que elas estão lá e eu estou aqui? Então, acho que o reconhecimento da própria história, o orgulho disso, tem um impacto direto nesse sistema que a gente quer modificar. Então, acho que ter orgulho da própria história, ter orgulho do que tem como cor, como história, é fundamental. E muitas crianças não tiveram essa oportunidade, mas, felizmente, estão tendo cada vez mais. E acho que João Pedro tem que nos colocar nas ruas, urgentemente. Não, e ponderando aqui, Tairaldo, quando eu falo nas ruas, é uma maneira de falar de mobilização. Obviamente, estamos no meio de uma pandemia, não estou aqui convocando as pessoas a irem às ruas neste momento, mas uma reflexão de convocação, de rebeldia no sentido mais bonito que essa palavra tem, de falar, não, isso não pode. A gente tem que se mobilizar nas redes agora, onde é o momento, e pensar como é que a gente vai se comportar depois, quando a gente tiver a chance de se unir também no asfalto. Na linha do que diz o poeta Carlos de Assunção, o racismo é ruim também para o racismo, que, segundo ele, é um coitado. Mas vamos falar de um ícone Carlos Assunção, poeta nosso do Brasil, negro. Vamos para um ícone da questão americana. Falamos há pouco sobre o ex-presidente americano Barack Obama. Nós vamos ver agora, com as colegas, com vocês, sobre o momento em que os Estados Unidos estão enfrentando uma fala de Barack Obama. Vamos, então, acompanhar. What has happened over the last several weeks is challenges and structural problems here in the United States have been thrown into high relief. They're the outcomes not just of the immediate moments in time, but they're the result of a long history of slavery and Jim Crow and redlining and institutionalized racism that too often have been the plague, this original sin of our society. And in some ways, as tragic as these past few weeks have been, as difficult and scary and uncertain as they've been, they've also been an incredible opportunity for people to be awakened to some of these underlying trends. And they offer an opportunity for us to all work together to tackle them, to take them on, to change America and make it live up to its highest ideals. And part of what's made me so hopeful is the fact that so many young people have been galvanized and activated and motivated and mobilized. Because historically, so much of the progress that we've made in our society has been because of young people. Dr. King was a young man when he got involved. I want you to know that you matter. I want you to know that your lives matter, that your dreams matter. And so I hope that you also feel hopeful, even as you may feel angry, because you have the power to make things better. Quem conhece de perto este território e essa população, Zileide Silva, discurso de Obama.
Olha, Heraldo, falando sobre essas mazelas, falando sobre racismo, o ex-presidente Barack Obama usou expressões fortes como praga, como pecado original, mas ele falou também em esperança. E eu acho que é isso que essas manifestações tentam mostrar. Essas manifestações, inclusive, lembram muito aquelas que aconteceram aqui no Brasil em 2003, manifestações que começavam sempre de uma maneira bastante pacífica, e aí, durante o decorrer das manifestações, começaram a surgir os black blocs, que nós chamávamos aqui, e que levaram as manifestações para a quebradeira, com a participação de vândalos. O que eu estou acompanhando nos Estados Unidos, e ontem até acompanhando aqui na Globo News, eu lembro que em um determinado momento, uma manifestação em frente à Casa Branca, já com grades cercando a Casa Branca, alguns manifestantes, vândalos, tentavam quebrar essas grades, essa cerca. E aí outros manifestantes pediam para que isso não acontecesse em hipótese alguma, porque o que eles querem ali é uma união que a gente sente às vezes quando um policial se ajoelha, ou quando um policial, essa cena também foi mostrada na Globo News, um policial abraça um manifestante, que às vezes até esquecem as máscaras, que é um outro problema porque estamos vivendo essa pandemia do novo coronavírus. Mas essas imagens são muito fortes. Então nós temos sim os vândalos, mas temos esses manifestantes que não querem vandalismo, que querem apenas tentar essa união, tentar resolver esse problema histórico citado pelo ex-presidente Barack Obama como uma praga. Então, quando ele encerra esse depoimento falando em esperança, é o que todos nós desejamos, tá? Lá e no Brasil. Porque, como você disse, Heraldo, o racismo é uma mazela, o racismo sufoca, o racismo mata. Então, essas manifestações têm que ser para que isso pare, para que isso termine. Não vai acontecer agora, não vai acontecer num período extremamente curto, claro que não, mas é o que todos nós desejamos e que tão bem o ex-presidente Barack Obama soube verbalizar. Enquanto você ia fazendo ia falando, Zileide, a gente ia mostrando as imagens do policial branco ali com os manifestantes negros, latinos, enfim, várias pessoas ali no momento de solidariedade. Tivemos também imagens parecidas em outras partes dos Estados Unidos. Tivemos em Miami, tivemos também em Portland, toda uma ponte tomada por manifestantes que se deitaram numa imensa ponte, aí estão as imagens, enquanto por cerca de 8 minutos, uma posição semelhante àquela que George Floyd foi assassinado pelo policial branco, e ali permaneceram. Veja, é uma ponte imensa, 420 metros de ponte, e as pessoas permaneceram aí na posição de George Floyd, num ato de protesto. Aí estão as imagens da cidade de Portland. Realmente uma cena muito marcante, e que evidentemente que o ex-presidente Obama também teve acesso a esta cena na cidade de Portland e tantas outras cenas que impactaram o mundo. Eu deixo a palavra com vocês. Fábia? São imagens, Heraldo, só concluindo, extremamente fortes, e o que elas representam é o que deve prevalecer, é a esperança citada pelo ex-presidente Barack Obama. Maju? Heraldo, você falou de cenas marcantes, acho que a gente não pode deixar de lembrar uma cena que para mim marcou o dia hoje, que foi a filha do George Floyd, acho que de 6 anos, na rua, no colo de alguém, e ela falou assim, meu pai mudou o mundo, acho que foi isso, né? E realmente o pai dela deu uma chacoalhada grande nesse planeta aqui. Eu achei essa cena também muito emocionante hoje. Flávia? Oi, Heraldo. Bom, as duas imagens, as 3 imagens, Maju lembrou muito bem da filha do Floyd, mas esse flash mob, né, essa linguagem, a capacidade dessa geração de jovens, né,
mundo afora, de produzirem imagens marcantes, dando um recado muito nítido, sem precisar emitir uma palavra, eu acho que é o grande símbolo desse momento. E não acho que foi à toa que o ex-presidente Barack Obama fez um discurso enfático e elogioso e de reconhecimento a essa juventude. Um dos momentos que me emocionaram desse discurso do Obama, foram vários, mas eu queria começar falando da juventude, já que a Zileide e a Maju trouxeram essas memórias, né, das manifestações. Ele disse da capacidade de ousadia, de criação, a potência da juventude ao longo do discurso e lembrou que na origem do movimento pelos direitos civis, nos anos 50 e 60 nos Estados Unidos, estavam também jovens. Ele lembrou de Martin Luther King, ele lembrou de Malcolm X e se referiu a outros processos de transformação das sociedades capitaneados por jovens, movimento de mulheres, os movimentos pelo meio ambiente, de modo geral, e muito recentemente também protagonizado pelos jovens. A gente pode citar a Greta nessa onda mais recente. Mas veja, Malcolm X e Martin Luther King foram assassinados aos 39 anos. Portanto, eles tinham décadas, já mais de década, de ativismo e de uma militância que começou muito cedo. Angela Davis, aos 26 anos, era considerada, por pertencer ao Partido dos Panteras Negras, uma das 10 pessoas mais procuradas pelo FBI, né? Então, veja que há um vigor e uma potência de transformação que parte da juventude, e o Barack Obama, ele soube identificar isso com muita precisão. Então, um discurso que apelou ao diálogo, à esperança, um recado dizendo que essa mobilização da juventude, e ele foi muito feliz também quando disse que nesse momento marcham jovens de todas as etnias. 6 anos atrás, em 2014, logo após os assassinatos de Eric Garner e Michael Brown, que ele citou como sendo o ponto de partida de um chamamento de uma comissão para analisar a violência policial, ele, Obama, quem marchava nas ruas eram basicamente a juventude negra, as comunidades negras americanas, ainda que por várias cidades. A novidade dessa vez é uma juventude colorida marchando. E me parece que por empatia, Heraldo, mas também por empatia com essa violência que atinge fortemente aos negros, mas também por uma certa identificação com uma sociedade, um arranjo político, um acordo político e econômico que não representa essa juventude, que não entende essa juventude e que não opera na direção de políticas para a juventude. Não é à toa que jovens em várias partes do mundo têm se manifestado cobrando políticas públicas. É uma faixa etária muito exposta à violência, ao desemprego, à baixa remuneração, às poucas oportunidades e uma juventude criada num ambiente que lhes prometeu uma outra sociedade e um outro nível de bem-estar e de condições de vida. Então, destaco essa ênfase do Obama e fazendo aí uma analogia ou um antagonismo flagrante ao presidente Donald Trump, que acenou a essa juventude com o ato de insurreição de 1807, que é pôr o exército nas ruas para combater essa juventude que hoje ocupa e se manifesta, e lembrar que a última vez que o ato de insurreição foi utilizado foi em 1992, em Los Angeles, em razão do espancamento de Rodney King por policiais também. Então veja a diferença de um líder que procura ouvir o seu povo e o seu povo se manifestando na sua diversidade, que é uma riqueza, e um líder autoritário e violento que quer responder com a força da lei a uma juventude tão vibrante, um ativo tão valioso para os Estados Unidos quanto para o Brasil. Eu lembro que o Brasil hoje vive o pico da sua
população jovem, de 15 a 29 anos. São praticamente 1 em cada 4 brasileiros. E a gente precisa também dar atenção, ouvir e criar políticas públicas de inclusão e de bem-estar para a nossa juventude. Nós estamos aqui recebendo participação da Zileide, da Flávia, da Aline, da Lília e da Maju, analisando os fatos dos Estados Unidos no paralelo com o Brasil. Eu vou para a Aline porque tivemos a fala do ex-presidente Barack Obama e consta pode ser lenda, um pouco da lenda, da crônica política, que um dia o presidente Barack Obama teria dito: olha, eu até me pareço aí muito com um brasileiro, aparentemente eu passo por brasileiro. O presidente Barack Obama é um caso de uma pessoa de origem miscigenada, o pai africano e a mãe branca americana. Aline, discurso de Barack Obama. Heraldo, a gente vendo essa imagem, até essa ideia para a gente recolocá-la, mas recuperando essa ideia do que... fazendo alguns paralelos e algumas analogias. Eu acho muito simbólico a gente falar sobre marcha, sobre pontes. Quando eu vi aquela imagem agora, linda, das pessoas deitadas sobre a ponte em Portland, me lembrei imediatamente, conectando isso com Barack Obama também, a partir dessa fala dele, desse discurso dele que a gente exibiu agora há pouco, me lembrei muito da marcha sobre a ponte de Selma, essa cidade do Alabama. É uma marcha histórica, feita lá atrás, liderada pelo Dr. King. Gosto muito de chamar ele assim. Uma marcha que simbolizava ali um passo importantíssimo, fundamental na luta pelos direitos civis, no caso, direito ao voto. E o Barack Obama refez esse caminho de Martin Luther King em 2015, no seu penúltimo ano como presidente dos Estados Unidos. Ele, Michelle Obama e uma multidão, uma imagem praticamente igual à de 50 anos atrás. Na época, foi o aniversário de 50 anos dessa marcha de Selma, era 2015. O Barack Obama fez essa marcha, fez um discurso e dizendo exatamente isso: a marcha não acabou, a marcha é longa. As pontes precisam continuar sendo feitas e refeitas. Isso que a Maju trouxe mais cedo. O sistema racista vai mudando, vai te enganando. Ele falou, nesse discurso, ele falou em Selma, em 2015, o racismo não acabou, o racismo continua e essa marcha precisa continuar sobre essas pontes. E as pontes também unem, ligam. Então, acho que essa imagem que chega de Portland também, ela tem um simbolismo muito forte, me lembrou Selma imediatamente. E não por acaso, o Barack Obama participou do aniversário de 50 anos dessa marcha em 2015. Foi um marco também da gestão dele. Então, eu acho que ainda que os avanços não tenham acontecido na velocidade que a gente deseja, inclusive aqui no Brasil, as marchas estão acontecendo, precisam ser renovadas. E a gente precisa sempre lembrar que o sistema vai tentando se apropriar disso, vai tentando distorcer. Na cobertura aqui da Globo News, eu sempre lembro isso, dessas manifestações nos Estados Unidos. É claro que os atos de vandalismo acontecem, há situações de violência, mas elas não refletem a bandeira. E muitas vezes elas acontecem, essas movimentações mais violentas acontecem por grupos infiltrados que têm exatamente a intenção de criar essa associação, essa distorção do movimento dos direitos dos negros com a violência, com o distúrbio, com a desconfiança. Isso, gente, é uma armadilha. E a imprensa, principalmente, precisa estar muito atenta a isso, porque é a nossa cobertura que ecoa. A gente tem que mostrar, acima de tudo, sim, as situações que acontecem, a violência, condenar isso, mas valorizar, Heraldo, o joelho no chão, os abraços, porque são esses movimentos que refletem, de fato, essas bandeiras. Enquanto você faz a sua análise, nós temos imagens de prisão neste momento nos Estados Unidos, em Nova York. Por isso que eu pedi para falar, para descrever as imagens que você estava fazendo a sua análise, mas nós estamos tendo prisões, possivelmente, o que tudo indica, nas proximidades do Central Park. 2 mulheres acabam de ser presas. Lilian Ribeiro. Heraldo, a partir também do que disse a Aline, do que disse a Flávia, a gente está falando de uma luta imagética dessas imagens e uma luta de narrativa. Então, na medida em que há vandalismo e atos de depredação, há uma tendência de que esse passe a ser o foco da cobertura e da narrativa sobre os protestos. Então, como bem disse a Aline, essa é uma armadilha. Então, é preciso
que o movimento esteja muito atento a isso para não cair nessa armadilha e que a morte de George Floyd continue sendo o centro de tudo isso e o que essa morte representa. Eu acho que essa adesão da juventude branca americana, a juventude latina, tem também muito a ver com a questão da imagem. George Floyd morreu diante dos nossos olhos, diante dos olhos do mundo. Então, ele foi asfixiado por minutos por um policial branco, com outros policiais assistindo a cena e nada fazendo, e isso não há como negar, né? A imagem da morte de George Floyd é inegável, então ela prescinde de laudo da perícia, de nota oficial do Departamento de Polícia, de artifícios que poderiam ser manipulados para dizer que alguma coisa aconteceu, que não uma abordagem totalmente inadequada, fora do protocolo que levou à morte de um homem negro. Então, essa imagem faz com que a juventude, especialmente a juventude, mas a população como um todo, é claro, mas a juventude que é essa que está nas ruas nos Estados Unidos, a juventude branca, a juventude latina, ela não tem como negar. Ela viu, aconteceu e ela viu, e é por isso que as pessoas estão se manifestando. Então, eu acho que essa questão da imagem, ela é muito forte. Eu queria só levantar um ponto rapidamente sobre o que o ex-presidente americano Barack Obama falou no discurso dele, né? A expressão que ele usou de pecado original. Quando a gente fala do fim da escravidão, e tanto lá nos Estados Unidos como aqui, a gente está falando de um povo inteiro que trabalhou por séculos e foi abandonado à própria sorte, né? Sem nenhuma indenização, vai lá e se vira. Foi assim que aconteceu e isso tem a ver com todos esses problemas que a gente vive hoje, Geraldo. Maju? A Lilian falou sobre a imagem, né, sobre a gravação. Eu lembrei uma frase que eu não sei se foi o Will Smith que falou, que os casos de racismo agora não é que acontecem mais, né, que eles estão sendo gravados, e isso é mostrado por mundo inteiro, como foi o caso do George Floyd. E lembrando ainda do discurso de Barack Obama, sempre num tom conciliador, né, ele pede para que as polícias revejam o protocolo de abordagem às pessoas, né? Ele fala que, claro, existem bons policiais, mas que esse protocolo seja revisto. E isso se faz urgentemente necessário, não só lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também, a revisão desse protocolo policial. Como que é a abordagem das pessoas, por que a abordagem da pessoa negra é de uma maneira e da pessoa branca é de outra. Essa semana a gente teve um vídeo que viralizou, em que o empresário, foi denunciado, acho que por violência contra a mulher, um empresário branco. O policial chegou lá para atender a denúncia. O empresário falou barbaridades para o policial, que ficou parado, ouvindo a pessoa que estava descontrolada. Não acho que o policial deveria agir descontroladamente, mas por que com a ação diante de um empresário branco falando barbaridades é uma ação controlada e diante de uma pessoa negra da favela é uma ação brutalizada? Então, esse protocolo da polícia precisa urgentemente ser revisto. Minhas colegas do jornalismo, que maravilha estar aqui com vocês. Nós vamos seguir com as informações, com a análise, mas a Flávia, pois não? Heraldo, é que isso que a Maju falou é tão oportuno, essa questão do protocolo policial, e aí eu queria só acrescentar, complementar com uma informação. No início dessa semana, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa protocolou junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos um pedido para participar de um julgamento envolvendo exatamente essa arbitrariedade nas abordagens policiais. O caso é na Argentina, mas a expectativa é de que, se esse julgamento ele for bem sucedido, sob a ótica de exigência de revisão desses protocolos, ele pode ser reivindicado também para o Brasil, onde se faz abordagem policial sob o argumento de fundada suspeita, que naturalmente
atravessa, né, os corpos negros. E em São Paulo, existe uma informação de que no ano de 2019, a Polícia de São Paulo fez 15 milhões e 100 mil abordagens policiais. Só 0,8% resultaram em prisão em flagrante. Então, veja que a gente pode mudar, sim, protocolo na direção de uma sociedade mais equilibrada, mais justa, sobretudo do ponto de vista racial. Heraldo. Flávia, Aline, Maju, Lilian e Leide. Que painel. E nós estamos aqui discutindo o racismo lá, o racismo cá. Nós temos algo emblemático, nós vamos ainda à análise das nossas colegas, esse painel de colegas aqui da Globo News, do Grupo Globo, enfim, as minhas colegas que farão a análise. Mas nós temos uma questão emblemática. Eu já contei para vocês a respeito de um poeta, o poeta de Franca, Carlos de Assunção. Maju conhece muito bem Zileide, Flávia, Aline, Lilian. Carlos de Assunção, 93 anos. Ele faz a ponte entre os Estados Unidos, ele diz que o sonho dele é conhecer os Estados Unidos. Ele faz a ponte entre os Estados Unidos e o Brasil. Poeta negro. Nós estamos preparando um programa especial aqui na Globo News com Carlos de Assunção. E ele faz a ponte entre brancos e negros no Brasil. Vamos a um trecho de Carlos de Assunção, poeta. O negro é relegado à marginalidade. Isso é horrível. O negro é relegado à invisibilidade. Ninguém toma conhecimento do negro, ninguém faz nada pelo negro. O negro é que vai ter que fazer por si mesmo. O racismo não faz só mal ao negro, não. O racismo prejudica todo mundo. O racismo prejudica o negro, prejudica o branco e também prejudica o país. Nós não podemos esquecer disso. O racismo... Enquanto não for resolvida a questão da igualdade racial no Brasil, esse país vai patinar e não vai sair do lugar. 93 anos, Carlos de Assunção, poeta da Franca. Eu vou a vocês para falar, para a gente analisar esta questão de se furar esses bloqueios impostos pelo racismo. Nossas famílias, nós conhecemos isso e grande parte do público que nos assiste sabe dessa dificuldade que é furar bloqueios para chegar a determinadas posições no interesse de quem é negro, no interesse de quem é branco, no interesse do país. Como é que vocês veem isso? Começo pela Zileide. Primeiro, Heraldo, eu quero te fazer uma cobrança. Cadê esse programa? Poxa, como está demorando? Vamos trabalhar, Heraldo. Vamos botar esse programa no ar. Olha como é importante. Agora, depois da cobrança, tá? Sim, muito discretamente. Eu queria retomar esse assunto e lembrar há pouco, a Maju falava desse empresário de Alphaville, região sofisticada de São Paulo, e a Flávia falava de um novo protocolo. Aí eu quero lembrar um caso que aconteceu aqui em Brasília. Um cidadão negro sendo agredido por 2 policiais brancos e um rapaz também negro fez essa imagem. Como é importante essa questão da imagem. Só que a imagem, o vídeo, de repente, ia para o chão, ele perdia o que estava acontecendo, e aí esse rapaz negro foi questionado. Por que ele não tentou ajudar esse cidadão que era agredido? E a resposta dele é muito forte, mostra, Heraldo, como é importante tentar furar esse bloqueio. Ele simplesmente respondeu, porque eu também sou negro e porque eu também fiquei com medo de ser agredido, como estava acontecendo com o outro cidadão. Como foi forte? Porque, primeiro, lembrar por que está acontecendo tudo isso nos Estados Unidos nesse momento e chegando até aqui no Brasil, enfim, chegando no mundo. Porque é a imagem. Nós tínhamos a imagem dessa agressão desse policial branco agredindo a um cidadão, a um segurança negro. Aí nós temos essa imagem aqui desse cidadão negro sendo agredido por 2 policiais. E cadê? É essa resposta que nós estamos cobrando e essa necessidade de que esse protocolo realmente mude. Por que os policiais fizeram isso
aqui no Brasil, aqui em Brasília, porque eles acreditam na impunidade, porque eles têm certeza que nada irá acontecer com eles. Como está acontecendo nos Estados Unidos. O policial branco que matou está preso, que tem uma ficha corrida com pelo menos 17 agressões. E ele recebeu 2 advertências por escrito e uma advertência verbal. Não aconteceu absolutamente nada com ele até matar e agora preso. E os outros policiais que simplesmente acompanharam essa cena, com eles até agora não aconteceu absolutamente nada. Como a mudança desse protocolo, Flávia, é importante. Só assim conseguiremos tentar furar esse bloqueio citado pelo Heraldo Pereira. A pergunta é, como nós somos jornalistas há muito tempo, nossas famílias que enfrentamos esses bloqueios, como é que nós conseguimos furar esses bloqueios? E o complemento, como é que as empresas, como é que as instituições podem e devem fazer para contribuir para isso? Mas vocês vão responder logo depois do intervalo. A gente vai fazer um intervalo rapidinho para tomar um fôlego e volta já. Intervalo rápido. Não saia daí, a gente volta já já. Até já. Estamos aqui com as nossas colegas, estamos repercutindo neste painel, estamos repercutindo todas essas questões. E a pergunta é, como é que as empresas, instituições, corporações podem e devem fazer para isso? Flávia Oliveira. Sabia que você ia me chamar, professor Heraldo. Heraldo, quando você perguntou quais foram as estratégias, toda vez que eu penso nisso, nessa experiência da mobilidade social, que nós todos, nós 6 aqui nessa tela hoje, vivemos, eu penso no compromisso, né, dos nossos familiares, ancestrais, antepassados, com a educação, né? O nosso povo foi trazido a esse território originalmente indígena e nos foi tirado nome, língua, religião, ou nos foi tentado tirar. E nós aprendemos, né? Acho que esse é um compromisso do povo negro. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. E ler em todos os sentidos, e aprender em todos os sentidos. Então, o compromisso primordial é com a educação, e não é à toa que o movimento negro, entidades culturais e personalidades negras sempre se comprometem e cobram muito investimentos em educação, apoiam muito investimentos em formação, em educação e qualificação profissional. A última safra foram as cotas de acesso à universidade pública. No entanto, as empresas, o setor privado, mas também o governo, subaproveitam esse potencial, uma geração ou gerações, principalmente agora, né, de jovens negros muito bem formados, porque tem letramento formal, esse que nos é exigido pela sociedade moderna, mas um letramento também de experiência com o território, de redes de solidariedade, de relações comunitárias, de arranjos colaborativos. Isso seria absolutamente fundamental, lucrativo e rentável se incorporado à rotina empresarial. No entanto, o que a gente vê é que, quando há algum tipo de oportunidades de acesso às empresas, normalmente são em posições de base. Tem muitos, por exemplo, jovens aprendizes negros, estagiários e estagiárias, mulheres, mas à medida que o sarrafo sobe, para usar um termo aí do esporte, o que a gente vê é uma invisibilização nos postos gerenciais, nos postos de diretoria, em presidências e também nos conselhos de administração das empresas. Há muitos estudos que mostram que quanto mais diverso é o processo decisório, não é sobre ter metade dos funcionários negros, é sobre ter metade dos gerentes, é sobre ter metade dos diretores, é sobre metade das grandes empresas serem presididas e terem executivos negros. Quanto mais diversidade no processo decisório, maior
a capacidade de inovação e, portanto, de geração de lucro. É isso que o nosso setor privado precisa aprender. E eu digo mais, Heraldo, com urgência, ou ficaremos para trás nessa corrida por mais desenvolvimento econômico. Aline Midley, a participação do setor privado, da iniciativa privada, instituições, organismos públicos, privados, para contribuir com essa quebra dessas barreiras no nosso imenso Brasil. O precisa ser provocado pelo debate que a imprensa tem que trazer também. Eu acho que o recorte racial, a questão da raça tem que estar presente em praticamente todas as discussões que envolvem o Brasil, em praticamente todas as áreas. A gente não traz isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando a questão da violência policial ela já está diretamente associada a isso é discutido sempre. A gente não faz isso aqui. E sempre tem um pouco aquela acusação que vem do outro lado, que exagero, mimimi, não é para tudo isso. É para tudo isso, sim. O avanço do país passa por isso inevitavelmente. Então, a gente tem que se encorajar a trazer a temática da raça para todas as nossas discussões, nos prepararmos para isso, trazermos vozes negras que estudam e que estão ali prontas na academia para falar. Trazer pessoas que precisam ocupar esses espaços de comunicação também, para que o empresariado se sensibilize com isso e comece a repensar os seus espaços também. Imaginar o negro nesses locais, sensibilizar as empresas para que elas consigam, de fato, observar que a diversidade ela é boa para todo mundo, ela é boa para a empresa, ela é boa para o país, ela cria um ambiente mais diverso, mais plural, mais rico, mais dinâmico, mais bonito, é bom para todo mundo. Aline Midley, da Aline Midley, nós vamos agora para Lilian Ribeiro. E porque você, Lilian, é também um exemplo de como é possível, nas adversidades, como nós, de modo geral, superarmos barreira para alcançar determinados sonhos, realizar as nossas vontades. Você é um exemplo a partir do Rio de Janeiro, conheço a sua história. No que as empresas podem não, que devem contribuir, no que as instituições podem não, devem fazer, para que a gente tenha realizado o projeto de construção dessa nação, que incluirá brancos e negros. Falando especificamente das empresas, acho que passa por repensar o recrutamento, né? Olhar para essa realidade da empresa e perceber a ausência negra, que é uma coisa que qualquer negro, quando chega numa empresa e olha para postos, em postos mais altos em termos de hierarquia, ele vai ou se sentir sozinho ou perceber que lá em cima ou não tem ninguém ou quase ninguém. Então, essa que é uma ausência que nós percebemos com muita clareza. Acho que os brancos talvez não tenham esse olhar. Então, é um exercício do olhar. Exercite o seu olhar. E você, negro, que, como eu, conseguiu alcançar o seu objetivo profissional, você aí que vai receber de alguém um pedido de indicação, indique um negro. Pense sobre isso. Vamos de mãos dadas caminhar. Heraldo. Maju, e você? Maju Coutinho, está na Globo? Você está na Globo? Estou na Globo. Todos estamos na Globo. Todos estamos na Globo, mas eu acho que uma coisa fundamental é a gente acabar com um discurso da meritocracia, porque é um discurso muito cruel. Nem todas as pessoas, nem todas as mulheres negras saíram de famílias que têm a mínima condição para que elas ingressem em determinados postos. Então, é muito cruel eu jogar uma imagem de eu, Maju, consegui, enfim, lutei. Claro que há uma luta, essa luta não tem que ser desmerecida, mas não é só isso. Tive oportunidades familiares que sei que a maioria ou muitas das mulheres negras brasileiras não têm. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é que as empresas devem também, no recrutamento, como bem falou a Lilian, baixar o crivo. Isso não significa diminuir a qualidade, mas se você vai exigir de um estagiário que ele fale inglês, alemão, francês, mandarim, muito difícil que vários negros tenham essa capacitação.
ou então as empresas contratem esses negros e ajudem a dar formação. Essa é uma atitude proativa, ajudar esses negros com o inglês, com a ambientação no ambiente que às vezes é totalmente branco e que muitos negros emocionalmente se assustam ao se ver num ambiente em que não encontram seus pares, em que os seus pares então estão geralmente em postos importantes para o funcionamento, mais subalternos, e não se veem na chefia. E como a Flávia falou, é importante negros na gerência, na diretoria, para um olhar diversificado. Diversidade é lucro, é bom para a empresa, é preciso acordar para isso. Maju Coutinho, como é que você e a sua família fizeram para furar o bloqueio? Conta aqui para nós. Olha, eu sou filha de educadores, né? Mas a minha avó, a materna, que é a mãe da minha mãe, a avó materna, obviamente, ela era doméstica. E essa avó doméstica, que trabalhou em casas de famílias ricas aqui em São Paulo, ela sacou que a saída seria educação. Então, ela falou que a minha mãe tinha que estudar. E aí, a minha mãe estudou em escola pública, ingressou em universidade pública, na Universidade de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, e também foi uma mulher que, junto com meu pai, Zilma e João, apostaram na educação como meio para a ascensão, né? E também uma família muito consciente, muito ligada aos movimentos negros. Desde criança eu cresci com esse ambiente, então isso também me deu estofo para aguentar com o máximo de resiliência as porradas que eu sempre levei e que espero não levar mais, mas a gente sabe que a gente sente na pele isso. Então, foi assim que furamos o bloqueio, mas essa furar o bloqueio também é uma questão muito dolorosa e complicada, porque você está com o pé em um grupo que não te pertence totalmente e já também não está com o pé totalmente naquele grupo de origem que você saiu. É sua raiz, você reconhece, valoriza, mas você fica aí nessas duas canoas. Isso eu até lembro aqui, só para fechar, uma fala do livro da Michelle Obama, da autobiografia dela, que ela conta que também, como eu, veio de uma família que investia na educação, no falar corretamente, no se expressar corretamente, e de repente ela foi visitar uns primos na periferia de Chicago, eles falavam de outra maneira, e uma prima dela perguntou: por que você fala desse jeito? Por que você fala de um jeito tão branco? E ela realizou que ela tinha algo de diferente. Então, também você estar com esse pé nessas duas canoas, em qual é a sua identidade real. Você não falou da vovó Maria Júlia. Ela se chama Maria Júlia por causa da avó dela, gente. Vou confidenciar. Da bisavó. Aqui. Bisavó, da vovó Maria Júlia. É isso mesmo. Maju Coutinho, Aline Midley, como é que foi a experiência sua e da sua família para furar esse bloqueio do racismo? Eu acho que muito investimento em educação mesmo, Heraldo. Prioridades que minha família elegeu, em especial meu pai, que começou a vida como mestre de obras. Eu venho de uma família miscigenada, tem uma mistura de raças nessa minha construção, mas desde pequena meu pai começou como mestre de obras, ele é baiano, minha mãe é pernambucana, e meu pai ainda com pouco estudo, até de fato avançar nos estudos, ele começou trabalhando em várias obras pelo país e foi guardando muito dinheiro. A vida do meu pai sempre foi guardar dinheiro para que a gente pudesse estudar em escolas boas, em escolas particulares que ele considerava serem mais seguras. E assim foi. Meu pai foi crescendo na vida, a gente foi junto. Minha mãe dedicada sempre aos filhos, né? Abandonou os projetos de educação da vida dela, estudou até o ensino médio para se dedicar a nós. E assim meu pai, com muito esforço, recentemente meu pai viajou pela primeira vez para fora do Brasil, para a Europa, melhor dizendo. Já tinha viajado aqui pela América Latina, mas não conhecia lá fora, de verdade. Viajou recentemente porque passou a vida guardando tudo que tinha para conseguir colocar a gente em boas escolas. E essa foi a minha herança. A minha herança foi o estudo que meu pai me deu, a condição que ele me deu de conseguir me formar, escolher uma área que me agradasse. Meu pai tinha muita resistência com jornalismo, eu até comentei isso numa campanha linda que a Globo News fez aqui recentemente. Meu pai tinha muito receio da instabilidade que eu poderia sofrer, porque ele sabia que para mim seria mais difícil. Então, ele tinha receio que o jornalismo pudesse
pudesse me deixar na mão. E hoje a gente conversa muito sobre isso. Meu pai é muito coruja, vocês podem imaginar. Mas lá em casa acho que foi isso, Heraldo, muito foco em educação. Meu pai foi muito exigente com a minha formação e até hoje ele é. Se eu fico um dia sem ler o jornal e comentar com ele as notícias, o bicho pega lá em casa. Que bom. Flávia Oliveira, como é que você fez? Você e a sua família fizeram para furar o bloqueio? O Heraldo, eu falei anteriormente, né, desse compromisso com a educação. Eu acho que isso nos aproxima, mas eu sou produto da escola pública, viu, Heraldo? E acho importante dizer isso. Também uma área que vem sofrendo tanto, né? Professores, alunos, espaços de ensino que vêm sendo sucateados. Eu estudei a minha vida inteira em escolas da rede pública, primeiro municipal, aqui do Rio de Janeiro, no subúrbio de Irajá, onde eu cresci. O meu ensino médio eu fiz numa escola federal, a Escola Nacional de Ciências e Estatísticas. Acho que vem daí a minha entrada no jornalismo econômico. Eu sou técnica em estatística, formada, e estudei na Universidade Federal Fluminense, uma universidade também pública e gratuita. Em razão disso, eu sou profundamente comprometida com o ensino público e gratuito e com a educação como plataforma de mobilidade social. Mas não apenas o letramento formal ele é importante. É importante também uma sociedade que crie oportunidades. O Brasil ainda tem uma estrutura de acesso ao mercado de trabalho e, sobretudo, as melhores vagas no mercado de trabalho, muito ancorada em quem a gente conhece, né? Em redes de relacionamento. E isso, naturalmente, é muito difícil furar esse bloqueio quando você vem da periferia, no meu caso, criada por uma mãe sozinha, que tinha 5 anos de escolaridade e não tinha essa rede de relacionamento. Por isso a gente reivindica tanto políticas públicas de inclusão e processos seletivos, digamos assim, que não levem em conta, por exemplo, endereço, e a gente sabe que leva, sobrenome, e a gente sabe que leva. Aliás, Barack Obama falava isso quando presidente dos Estados Unidos, porque o candidato Jamal tinha o seu currículo recusado e John era sistematicamente convidado para entrevistas. Eu acho que isso atravessa também o Brasil, esse processo seletivo de exclusão, e isso precisa ser alterado porque há muita capacidade, potência, tecnologia e talento nas periferias brasileiras. Heraldo. Zileide Silva, como você e sua família fizeram para furar os bloqueios? Eu sei que a sua família, em parte, veio do Nordeste. Sergipe. Exato, Heraldo. Heraldo, incrível. Ouvindo a Aline, ouvindo a Flávia, como as histórias se repetem, como temos espelhos nas nossas frentes. Meu pai também era mestre de obras, como o pai da Aline, e teve sempre uma preocupação. Ele falava que a única herança que ele poderia deixar para a família dele, para os filhos deles, somos 3 irmãos, era a educação. Minha mãe, dona de casa, sempre apostou, aí eu vou para a Flávia, na escola pública. Eu lembro que eu pegava um ônibus para ir até a escola pública, porque era a melhor escola, era considerada a melhor escola, não tínhamos condições de pagar uma escola particular, então escolher a melhor escola pública. Eu fiz todo o ensino, hoje fundamental, médio, em escolas públicas. Na universidade, para fazer jornalismo, aí sim, fui para a Faculdade Casper Libero, particular, e depois senti a necessidade de fechar essa educação. Fui para a Universidade de São Paulo, para a USP, para fazer História, mas aí fui obrigada a abandoná-la por causa já trabalhando, não conseguir concluir. Até hoje eu tenho essa... Falta alguma coisa, eu acho que é a história da Universidade de São Paulo, da USP. Mas então é isso, meus pais sim, são do Nordeste, são de Sergipe, meu pai e minha mãe. Ele, mestre de obras, e essa aposta
e que aposta perfeita, que aposta correta, porque é mesmo a educação. Foi graças à educação que eu consegui furar esse bloqueio. E aí eu vou um pouquinho para a Maju, reforço realmente isso da Maju, pensando no jovem de hoje, no universitário de hoje, de quem está acessando hoje ao mercado de trabalho. Ele não pode realmente, o negro, o jovem negro, a jovem negra, o jovem preto, a jovem preta, ele não tem ainda o acesso a todos os mecanismos, a todas as técnicas que o jovem branco ainda tem. Então não dá para cobrá-lo. Não dá para cobrá-lo o alemão, o francês, o espanhol, o inglês, o mandarim. Ainda não dá. Aí a oportunidade que as empresas têm que ter, têm que olhar para isso e têm que pensar em como trabalhar para ter uma equidade, para tentar obter isso e permitir que essas pessoas tenham acesso a esse mercado de trabalho como nós todas tivemos. Eu, filha de mestre de obras, como a Aline, e eu, egressa de escola pública, como a Flávia, com muito orgulho. Por isso que é tão importante hoje, principalmente hoje, valorizar o ensino público, algo que nós acompanhamos, uma discussão que nós acompanhamos agora. Heraldo, vou tentar não me alongar, mas é que eu acho importante nessa discussão do Enem. Como viabilizar o Enem se o jovem da escola pública não tem simplesmente acesso à internet, é obrigado a depender de apostila. Como manter uma igualdade, ou isso simplesmente aumentaria ainda mais essa desigualdade? São questões que você levantou e que daqui nós todos estamos levantando. A importância de se tentar furar esse bloqueio, de ter mecanismos que permitam que todos possam furar esses bloqueios. Eu vou a Lilian Ribeiro, e a Lilian Ribeiro está na redação do Rio de Janeiro, redação da Globo News. Ali atrás está uma colega nossa, Renata Scheiber. Olha ela aqui. Vamos aqui, eu vou mostrar uma colega loirinha. Olha lá, Renata, prazer em te ter. Temos vários colegas, nós temos colegas negros, colegas brancos, colegas mestiços. Essa é a cara do povo brasileiro. Lilian Ribeiro. Eu já estou emocionada aqui. Ninguém chorou, aí eu vou acabar chorando. Mas é porque eu estou lembrando aqui de uma história, obviamente que foi a educação também, né? Que me ajudou a furar esse bloqueio. Meus pais não conseguiram chegar à universidade, eu sou filha de um policial militar e uma dona de casa. E meu pai, seu Paulo, que deve estar assistindo agora, teve um ano que ele tinha uma calça jeans e ele não comprou outra calça jeans, porque se ele investisse naquela calça jeans, ele não ia conseguir pagar a escola. E aí era aquela técnica que muita gente conhece, de secar a calça jeans atrás da geladeira para o plantão seguinte no quartel. Esse é um investimento muito duro para uma família conseguir que o filho chegue à universidade, alcance um sucesso profissional. Acho que não precisa ser assim, as pessoas não precisam sofrer tanto para conseguir chegar. E por isso, como sociedade, a gente tem que repensar esse acesso à educação e às vagas de trabalho, Heraldo. Obrigado. A gente volta já já. Temos aqui Zileide, Flávia, Aline, Lilian, Maju. Estamos discutindo o racismo no Brasil a partir do nosso olhar. Eu pedi a cada uma que desse um depoimento a respeito das dificuldades. E também eu preciso deixar uma mensagem ao público telespectador, nesse dia muito importante nosso, de que a coisa mais importante que existe é o estudo, o trabalho e a união de um povo tão diverso como é o povo brasileiro, de um país tão importante que nós temos e que nós não podemos nos dividir na questão racial, porque não existem raças, somos só um povo. O que eu aprendi com esses anos todos de caminhada jornalística, para chegar a esse momento, estar com essas colegas, para discutir a questão racial, é que as empresas, os organismos, as instituições precisam ter um olhar para os negros também no Brasil. A população não negra precisa ter um olhar em relação ao negro. Com trabalho, com estudo, nós vamos construir uma nação, me desculpem,
eu vou para os depoimentos finais. Zileide. Heraldo, te ouvindo aqui, falando dessa importância, a importância desse debate hoje, de estarmos aqui discutindo essa questão horrível, que é a questão do racismo. Sabe, Heraldo, pensando aqui o que falar, sabe qual é o meu sonho? Que um dia isso não seja necessário, tá? Isso que você falou, não existe preto, branco, somos todos seres humanos. Que um dia, não sei quando, sei que vai demorar muito, eu já sonhei lá atrás que sim, nós podemos, com Barack Obama, pensei em ver um outro Estados Unidos. Enfim, que um dia, realmente, um debate como esse não seja absolutamente necessário, tá? Que sejamos todos iguais. Vai demorar? Vai, claro que vai. Mas é um desejo, é um sonho, e hoje, participando desse debate maravilhoso, me veio isso agora, quando você pediu essa avaliação final. Que isso não seja mais necessário, tá? Flávia Oliveira. Heraldo, antes da despedida, eu queria, em nome das minhas colegas, pedir para que você contasse a sua experiência de mobilidade social. Como você, Heraldo, furou o bloqueio? Elas me pegam no improviso, já nesse momento em que a gente já vai com tanto tempo contar essas experiências. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 8 anos de idade, 9, eu já trabalhava com uma tia minha na cidade de Ribeirão Preto. Depois fui office boy, fui guardinha. O trabalho me levou para a profissão de jornalista, logo em seguida, radialista, menino radialista. E com o trabalho, eu cheguei aqui na Globo News, cheguei ao Jornal das 10, tive essa possibilidade. Fico pensando a cada momento em que eu apresento os telejornais, dos meninos e meninas, negros e negras, que são tantos, que estão por esse imenso Brasil à espera de uma oportunidade que será dada. Vamos construir uma nação. Aline Midley. Heraldo, eu encerro agradecendo demais. Eu acho que essa imagem fala muito, mas eu vou encerrar dizendo aqui que a minha contribuição final é para um chamamento para todos, porque a luta contra o racismo precisa ser de todos. Que a partir de hoje, a partir desse segundo, cada um de nós exercite diariamente esse olhar, essa observação para o seu entorno, para as narrativas que te formaram como ser humano, que forjaram as suas percepções dos outros, em especial dos negros. Se incomode, sinta, ache injusto. Sinta, eu acho que isso é muito importante, repense e ouça, escute o que os negros têm para te dizer, os busque em algum lugar, eles estão por aí o tempo todo, aliás, em grandes grupos. A gente tem que parar de aceitar, a luta não é de uma pessoa, a luta é de todos, né, Heraldo? E tem uma coisa que é muito importante, que é uma retórica que eu amo. Não adianta só falar não sou racista, você tem que ser antirracista. Você não pode silenciar. E se for o caso, grave. Isso também ajuda, mais um exemplo que vem dos Estados Unidos, aquela mulher que decidiu gravar aquela cena do George Floyd. E se ela não fosse gravada, como tantas outras não são. Então, contra os silêncios e a favor do sentir. Flávia e colegas, a gente está numa dinâmica tão emocionante e eu preciso devolver a palavra para você, para suas considerações. Desculpa, Flávia. Heraldo, eu quero ser breve e falar de esperança. Vou citar uma fala que eu ouvi do pastor Henrique Vieira, um querido amigo, também grande talento, jovem e negro. Ele dizia que otimismo é quando a gente analisa todas as evidências e acha que alguma situação vai dar certo. Pessimismo é quando, olhando as evidências, você acha que vai dar errado. Esperança é quando você olha todas as evidências, acha que vai dar errado e ainda assim insiste. Eu acho que nós todos nessa tela hoje somos exemplos da esperança dos nossos mais velhos, dos nossos antepassados, da nossa ancestralidade, vendo a juventude nas ruas dos Estados Unidos, na França, no Brasil. Eu tenho certeza de que há esperança de transformação e de melhora e preciso reivindicar que a esperança, Heraldo, é negra. Flávia Oliveira, Lilian Ribeiro, também do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa.
Eu quero agradecer. É uma alegria, um presente estar aqui hoje dividindo esse momento com pessoas tão queridas, colegas de trabalho tão competentes e que dividem as dores e alegrias de sermos quem somos, né? Eu queria só lembrar um verso do Emicida que eu admiro muito, que ele diz o seguinte, que no caminho da luz todo mundo é preto. Pensem nessa imagem e a igualdade é o único caminho. Obrigada, gente. Da Lilian, eu vou para Maria Júlia Coutinho. E toda vez que eu te vejo, Maju, eu me lembro da vovó Maria Júlia, a minha referência. Quero conhecer também, gente. Eu a Bisa. Para suas considerações, Maju, por favor. Olha o sorrisão. Olha, gente, eu sei que foi um momento histórico maravilhoso estar aqui com vocês. Eu acho que a gente abriu uma porta muito grande aqui. E eu acho que desse momento histórico que tem que sair hoje, a pauta importante foi a luta antirracista, sim, mas que nós, negras e negros, não fiquemos numa segunda escravidão, que é só falar sobre esse tema. Fiquei super feliz de ver agora que Flávia Oliveira e Zileide Silva vão integrar aí o time do Jornal das 10, isso é importante. Então, que isso vá para frente. Falemos de racismo, mas a gente fala também de outra coisa. Eu não quero mais essa chamada só para entrevistas que falem sobre a questão do negro. Temos muito mais a oferecer e é importante que se normalize a nossa presença falando de diversos assuntos. E muito obrigada pela oportunidade. Foi lindo estar com vocês aqui. Eu quero agradecer uma a uma. Flávia, Zileide, Lilian, Aline, Maria Júlia, avô Bisa, Maju. Eu agradeço muito a vocês. Antes, porém, eu quero fazer um agradecimento especial ao Irlan Simões, que se não foi o primeiro a tuitar, foi o primeiro tweet que nós vimos aqui. Quero agradecer a ele e a todos os outros que retuitaram. Às vezes a gente acha que está fazendo tudo certo, mas a gente erra. E as redes sociais estão aí para nos ajudar a corrigir esses erros. Hoje e no futuro. Não falei que seria um debate revelador, necessário? Na próxima semana estaremos de volta com um programa sobre vida selvagem nas cidades. Você fica agora com o Jornal da Globo. Um bom fim de semana e até sexta-feira que vem.